é sobre depressão hoje. Pode não parecer, mas Gilberto Gil vem dar a letra. A fé não falha, gente. Oi, ai, ai. Hoje a gente vai falar de fé. E por mais que pareça algo puxando para a religião e sobre o quanto a gente pode precisar rezar, né, se redimir dos pecados, hoje a gente vai falar da fé concreta, que pode estar no nosso cotidiano. Peraí, Gilberto, vamos dar uma recolhida aqui. Pode estar nas coisas que nos motivam, pode estar nas nossas crenças que nos fortalecem para o dia a dia e naquilo que a gente acredita enquanto ser humano. Então, quando o Gilberto Gil fez essa música, o nosso Deus, Gilberto Gil, ele estava pedindo para a gente refletir que a fé pode estar na mulher, na cobra coral, na maré, no amanhecer, na luz da escuridão. No vídeo passado sobre depressão, a gente falou dessa escuridão, desse abismo que puxa a gente para baixo. E quando a gente vai para a medicina chinesa, a gente vai para o processo terapêutico, tratar a depressão, tem um processo bem importante que precisa acontecer para que a gente supere tanto a doença, quanto entender psicologicamente, psiquicamente o que está acontecendo com a gente enquanto paciente e enquanto terapeutas, né? Ter uma visão do que está acontecendo ali. E nesse processo, a tomada de consciência, o poder enxergar aquilo que a gente está passando, faz toda a diferença, né? A primeira coisa é a gente ficar negando que não estou numa depressão, não precisa ser uma fase difícil, não, eu não posso estar triste, eu não posso estar assim. Não reconhecer a necessidade de vivenciar a dor, né? Muitas vezes vai ser natural uma depressão pós-perda, né, de um ente querido, pós-término de relacionamento, pós-demissão, né? Algo finaliza e a gente ainda não sabe muito bem como é que vai seguir em frente. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai tomar consciência e olhar um pouco para esse processo para a gente poder aceitar. Então, quando a gente aceita, para os taoístas, a gente cria uma base, um chão onde a gente pode alicerçar nossas raízes. Isso tem total ligação com a força física de um órgão chamado baço e de outro chamado estômago, que são capazes de dar força, dar base para a nossa elaboração mental daquilo que está acontecendo. Então, quando a gente aceita, né, o que está acontecendo, cria consciência primeiro para depois aceitar, a gente vai se colocando num tempo e espaço presente. Não, eu estou aqui, eu estou sem emprego, ou eu estou sozinha, ou eu estou precisando finalizar isso na minha vida e tenho perspectiva de transformar. Se a gente não aceita que está com o joelho machucado, não tem como a gente tratar esse joelho. Eu não vou procurar tratamento, eu não vou nem reconhecer que ele está doendo, eu não vou aceitar ajuda, né? Nem sequer aceitar as observações que vêm, né? Quando a gente está mal, todo mundo chega, né, para dizer, olha, você precisa cuidar disso, olha. E isso, quando a gente não aceita o que a gente está passando, parece algo que vem cutucar a gente, né? Diminuir, imobilizar. E quando a gente já aceitou aquilo que a gente está passando, isso abre portas para que a gente transforme. Então, o processo de transformação, ele não existe sem a gente tomar consciência e sem a gente aceitar o que está passando. Isso não significa que a gente não vai querer transformar, mas que a gente entendeu qual o momento do tempo e espaço na nossa vida a gente tá. E isso é importante porque quando a gente fala tempo e espaço, a gente requisita fígado, a gente requisita na tomada de consciência o coração, a gente vai estar requisitando aí o estômago e o baço, né, para elaborar mentalmente essa aceitação. A gente vai requisitar o rim e a bexiga para ter força de vontade para poder transformar isso futuramente, e a gente vai requisitar o pulmão e o intestino grosso para reconhecer quem eu sou, né? Claro, quando a gente tem depressão, a gente pode ter uma lesão física nesses 5 órgãos e vísceras que eu acabei de falar, mas aceitar vai possibilitar a gente até entender o que é que está acontecendo no meu corpo e ter uma visão de que a minha mente também é fruto daquilo que eu estou vivendo fisicamente. E por que a gente começou com o Deus
Gilberto Gil? Porque essa ressignificação da rotina, de entender onde que a gente pode se alicerçar, criar raízes, vem de algo muito importante que é olhar ao redor. Então, quais são os meus valores? O que eu acredito? O que é que me faz bem? Aquilo que tem a ver com a minha identidade, com a minha personalidade. O que é que eu preciso abrir mão? O que é que eu preciso trazer de novo, né? Uma coisa nova, um novo processo que me alimente. Então, essa novidade, a gente já falou disso, né, em outros vídeos, né? Se ancorar num princípio para poder sair, né, dessa depressão, em uma ideia que surja, mas também a gente pode se ancorar numa ideia de montanha. Quando os sábios antigos se recolhiam nas montanhas, é porque elas eram um aglomerado de terra, então um acúmulo de estrutura forte e estável que dava possibilidade de se acessar a energia do céu, do que era mais elevado, de uma ideia de sabedoria, de uma ideia de evolução. Muitas filosofias se alicerçaram nisso para criar suas religiões. Então Jesus subiu no monte. Eu não sou muito boa de exemplos, tá? Mas a gente tem os monges budistas que iam para as montanhas, a gente tem muitos retiros de meditação nas montanhas, então tudo que é alicerçado com ideias de evolução, de insights, de percepção, de iluminação da consciência, tem essa ideia da montanha. Então, quando a gente vai buscar, e não significa só que se eu subir na montanha, então tá bom, Fernanda? Então vou lá no Pico do Jaraguá, né, dar uma meditada lá, vai resolver. Não, a gente está falando de buscar uma teoria alicerçada numa terra forte, certo? Algo que se acumulou. Então, buscar teorias, buscar encontros, palestras, grupos de pessoas. Pode ser religião, pode ser grupo de filosofia, pode ser poesia, pode ser música, pode ser algo que estimule você nessa fé, né? Nessa maré, nessa cobra coral, na mulher, nessa ideia de força que pode estar fora e que vai ajudar você a se firmar dentro. Então, muitas vezes, quando a gente está passando por um processo de depressão, não existe terra dentro. A gente vai ter que buscar essa terra fora para fortalecer pouco a pouco a nossa terra dentro. Essa ideia de montanha tem a ver com esse acúmulo benéfico de terra que encontra esse yang que vem do céu. Então, busquem algo que fortaleça a certeza de vocês na vida. E quando a gente fala de aceitação, significa que nem tudo que não me faz bem, né? Então, tô lá, vou encontrar meus amigos. Aquilo me faz bem, mas assim, precisa ser de madrugada, precisa ser num momento onde eu tô muito vulnerável, onde eu tô realmente num pico da depressão que não tô bem, que são lugares que me desgastam. O passar por aceitar faz a gente entender que a gente tem limitações e que a gente precisa respeitar o nosso processo. Então, o buscar não significa uma busca louca nem desenfreada, mas que a gente possa ponderar, pôr numa balança. Isso aqui me faz bem, mas nessa condição pode não me fazer tão bem. Eu adoro esse grupo de pessoas, mas eles frequentam lugares que me sinto mal. Não, a fulana é incrível, me faz refletir sobre a vida, mas ela tem valores que depois do encontro eu me sinto deprimida, me sinto mal, me sinto para baixo. Tem algo na depressão que é uma pseudo-melhora e depois piora mais. Não exagerem nos dias de pseudo-melhora. Não abracem mais do que a gente ainda pode pouco nos dias. Então, eu me comprometo com muita coisa, eu vou em tantos lugares, porque essa pequena melhora pode fazer com que a gente se exceda. E quando o ciclo da depressão vem mais forte, a gente tem um desgaste ainda maior. Então, avançar devagar e aos poucos, recolher aquelas pétalas, né, do dia no final, ainda serve para esse caminho que a gente está traçando. Mas recolham também a terra que vai nutrir a planta de vocês e que vai ser essa estrutura para subir no topo da montanha, né? Como disse Gilberto Gil, tem uma hora que aparece uma luz, um insight, uma teoria, uma iluminação que faz a gente repensar a nossa vida. Isso foi o que me fez me tornar terapeuta no momento onde eu estava mais deprimida, onde me fez encontrar com a arte, porque essas teorias me fizeram ter fé na vida. Então, quando a gente fala de fé, a gente vai passar por oração,
né? Por um compromisso com algo que é mais elevado, sim, mas vai passar também por aquilo que a gente quer ser na nossa vida, né? O que a gente está estabelecendo? Que princípios são esses? Que teoria é essa que dá base para a minha rotina? Se a gente consegue reestruturar isso, o processo de depressão vai finalizando. Tá bom? Então espero que eu tenha contribuído mais uma vez com essa discussão da depressão e vamos dar continuidade, tá bom? Até mais!